Muito bem, vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 7 de outubro de 2019, uma segunda-feira, 19 horas e 52 minutos, 23 graus na cidade de Jaú. 23 com sabor de 32, né? Porque está abafado, né? Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estão conosco pela internet a Sueli, a Raquel, o Durval, o Valdecir, a Maria Clara, a Maria Lúcia e o Norival Tássio. Tem mais uma pessoa aqui, a Ana Célia. Eles estão pelo Facebook e pelo nosso canal. No YouTube está o Rafael Leonelli e a Bernadette Magili. Todos desejando uma boa noite a todos. Nós também ficamos muito agradecidos pela presença de vocês. Aqueles que estão pelo Facebook, tem aí o nosso endereço no YouTube. Caso queiram nos dar o prazer, inscrevam-se no nosso canal no YouTube, que nós estamos precisando de mais algumas inscrições para poder transmitir os nossos cursos, os nossos estudos pelo celular. E nós ainda não temos o número de inscrição necessário. A Simone também acabou de entrar. Bem-vinda, Simone. É um prazer tê-la conosco, viu? Nós estamos estudando do Livro dos Espíritos, o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Este capítulo 9 pertence ao livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. A questão é a de número 541, que pertence ao subtítulo de número 10, Os Espíritos durante os combates. Muito bem. Na questão de número 541, Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: numa batalha, há espíritos que a assistem e que amparam cada uma das forças em luta? Resposta: sim. E que estimulam a sua coragem. Então, aqui não fala se são bons ou se são espíritos imperfeitos, mas que há espíritos que se envolvem nos combates, nas forças que estão em luta, uma contra a outra, naturalmente, né? Então, Kardec faz um acréscimo de explicação a essa resposta dos espíritos, que é a seguinte: assim os antigos nos representavam, os deuses, tomando partido por este ou aquele povo. Esse Deus nada mais era que os espíritos representados por figuras alegóricas. Então, assim, muito embora pessoas possam imaginar que os espíritos não participam disso, participam sim. Participam e tomam partido. Que bom, Simone, que você chegou a tempo. Nós ficamos contentes com isso também. Então, penso que devem ser espíritos imperfeitos, porque os superiores têm mais o que fazer, né, do que ficar tomando partido na guerrinha particular de cada um, né? Já que guerra é sinônimo de violência, de crueldade, desse tipo de coisa. 542. Numa guerra, a justiça está sempre de um lado. Como os espíritos tomam partido a favor do errado, do lado errado? Resposta: sabeis perfeitamente que há espíritos que só buscam a discórdia, são os imperfeitos. Não tem. Agora eles não deixaram a menor dúvida, que buscam a discórdia e a destruição. Para eles, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco lhes importa. E a gente pode estender
essa influência dos espíritos para as guerrinhas dentro dos lares, nas repartições públicas, nas nossas atividades comerciais ou profissionais, de modo geral, né? Eles se miscuem, vão lá, se miscuem, formam partido, ficam fomentando discussão, desentendimento, né? Aliás, hoje o carteiro de sexta-feira bateu lá em casa. Foi muito interessante. Ele tocou a campanha, ele deu um toquinho só. Eu desci lá, eu fiz questão de descer, a Yara estava descansando, fiz questão de descer, peguei a carta na mão dele, assinei, ele pediu para que assinasse legível. Falei, você me perdoa por aquele dia, eu estava irritado. Ele, não, me perdoa também, eu cometi excesso, e acabei tendo a oportunidade de me redimir com ele. Mas foi muito interessante, ele aprendeu alguma coisa também, viu? Porque ele tocou bem leve. Então, quer dizer, esses espíritos ficam se miscuindo na vida da gente e fomentando esse tipo de coisa, né? E a gente embarca, que nem patinho, né? Cai que nem tonto, né? Muito bem. 543, pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Certos espíritos podem influenciar o general na concepção dos seus planos de campanha? Sem nenhuma dúvida. Os espíritos podem influenciá-lo nesse sentido, como em todas as concepções. É claro, se eles tomam partido de um lado, independentemente desse lado estar certo ou errado, eles têm uma visão privilegiada das coisas, né? Então, chegar lá e fomenta, ó, em vez de você atacar pelo flanco direito, ataca pelo esquerdo, né? É melhor, então divide a turma, né? Põe um pouco pela direita, um pouco pela esquerda e tal. Eles devem influenciar, sim, como o inverso também é verdadeiro, né? Dar falsas inspirações para que o lado que eles não queiram não vença e tal. Os espíritos, aliás, eles participam de todas as coisas da nossa vida, de todas, indistintamente, todas. 544. Os maus espíritos poderiam suscitar-lhe planos errados com vistas à derrota? Resposta, sim. Mas não tem ele o seu livre-arbítrio, quer dizer, o cara que recebeu a inspiração? Se o seu raciocínio não lhe permite distinguir uma ideia certa de uma falsa, terá de sofrer as consequências e faria melhor em obedecer do que em comandar. Quer dizer, não pode apenas ir naquilo que ele pode imaginar seja uma intuição, né? Ele tem que trabalhar com estratégia. O comandante, ele recebe esse tipo de formação e de orientação, né? Para poder sempre usar a estratégia correta numa batalha. Né? 545. Pergunta. O general pode, algumas vezes, ser guiado por uma espécie de dupla vista, uma visão intuitiva, que lhe mostra por antecipação o resultado dos seus planos? Resposta. É frequentemente o que acontece com um homem de gênio. Sabe um cara assim? Era aquele general alemão fazia a guerra no deserto. Rommel, se eu não me engano. Rommel. Ele era um cara desse jeito. Ele tinha uma visão, uma estratégia e uma visão antecipada das guerras. Ele só perdeu a guerra na Rússia, porque ele foi deslocado do deserto para ir guerrear na Rússia. Ele só perdeu a guerra na Rússia por interferência do próprio Hitler e por causa do inverno rigoroso. 40, 50 graus abaixo de zero, que acabou derrotando, como derrotou Napoleão, né? Do mesmo jeito, né? Fortes e... Napoleão tinha essa visão privilegiada, né? Os estrategistas têm mesmo, né? Mas o Rommel era, assim, aquele general norte-americano, Patton. Ele participou da Primeira Guerra e participou da Segunda Guerra. Ele também tinha um estrategista extraordinário. Ele esconde uma guerra, uma batalha naquelas ilhas do Pacífico, que foi estratégica, aquelas batalhas
para poderem vencer o Japão, ele esconde a frota norte-americana, e quando os japoneses vão procurar a frota, ele dá a volta, vem por trás e afunda os navios norte-americanos. É um estrategista inato, né? Cara campeão mesmo. É o que ele chama inspiração, e lhe permite agir com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e se serve das faculdades de que ele é dotado, mediunidade, não é? Ou capacidade de dupla vista, de ver, né? Além da visão normal que o corpo oferece. Questão de número 546. No tumulto do combate, o que acontece aos espíritos dos que sucumbem? Ainda se interessam pela luta após a morte? Resposta: alguns continuam a se interessar, outros se afastam. Muitos sequer sabem que desencarnaram, né? Tomam um tiro. O tiro, segundo o que a gente ouve falar por aqueles que são alvejados por projétil, a pessoa nem percebe. Quando ela percebe, ela pensa que tomou uma pedrada, algo assim, né? E se o tiro for mortal, o sujeito não percebe que desencarnou, né? Dependendo do esclarecimento que o espírito tem, né? Da natureza do espírito também, ele continua guerreando do mesmo jeito que se estivesse encarnado, né? Agora, há outros que já têm uma consciência mais ampliada a esse respeito. E Kardec acrescenta um comentário aqui, o seguinte comentário a essa resposta da questão 546. Nos combates acontece o mesmo que se verifica em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreso e como aturdido, não acreditando que está morto. Parece-lhe ainda tomar parte na ação. Não é senão pouco a pouco que a realidade se lhe impõe. Isso vale para acidente de automóvel, de avião, todos os acidentes violentos que tiram a vida da pessoa muito abruptamente, acontece esse tipo de fenômeno, né? É natural isso. Por isso que é interessante o conhecimento, o esclarecimento, né? Para que o espírito possa estar mais preparado para uma situação como essa, que todos nós estamos sujeitos, né? 547. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Os espíritos que se combatiam quando vivos, uma vez mortos, se reconhecem como inimigos e continuam ainda excitados uns contra os outros? Resposta: nesses momentos, ou seja, após o desencarne, o espírito jamais se mostra calmo. No primeiro instante, ele ainda pode odiar ao seu inimigo e mesmo o perseguir. Mas, quando as ideias se lhe acalmarem, verá que a sua animosidade não tem mais razão de ser. Não obstante, poderá ainda conservar resquícios maiores ou menores de acordo com o seu caráter, a natureza do espírito, né? Mais ou menos desenvolvido. 547A. Houve ainda o fragor da batalha? Sim, perfeitamente. Uma vez que antes de ter a sua audição desligada, ele tem a sua audição ampliada, né? Quer dizer, vai ouvir todos os barulhos, tiro, bomba, canhão, isso, coisa toda, né? Vai ouvir melhor ainda, né? Por isso que eles respondem perfeitamente, né? Podemos escolher só sim, né? Mas perfeitamente. 548. O espírito que assiste friamente a um combate como espectador testemunha a separação entre a alma e o corpo? E como esse fenômeno se apresenta a ele? Resposta: há poucas mortes realmente instantâneas. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo foi mortalmente ferido não tem consciência disso no mesmo instante. Quando começa a retomar a consciência e que se pode distinguir o espírito a mover-se ao lado do cadáver, é que se pode distinguir o espírito a mover-se ao lado do cadáver. Isso parece tão natural que, à vista do corpo morto,
não produz nenhum efeito desagradável. Toda a vida, tendo sido transportada no espírito, somente ele chama a atenção. E é com ele que o espectador conversa ou a quem dá ordens. Não é? Na realidade, essa resposta só mostra e só confirma o fato dos espíritos dizerem que o nosso espírito é tudo e o nosso corpo é nada. Uma roupa velha que não serve mais e é jogada fora, descartada e acabou. O espírito vai dar importância àquilo que para ele realmente tem importância, que é o seu espírito. Item número 9, subtítulo Dos Pactos. Pergunta 549. Há alguma coisa de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? Resposta: não. Contrariando muitas vezes a hipótese ou a ideia que alguns fazem a respeito disso. Não há nenhum tipo de pacto, não. O que vai fazer com que os maus espíritos se associem ao encarnado é só a natureza, só a maneira de pensar. Um cara que faz um pacto como esse, ele já é ruim com a natureza. Né? Uma pessoa boa, um bom espírito, um espírito que pensa no bem, deseja o bem, pratica o bem, fala o bem, jamais vai ter uma ideia de fazer uma coisa como essa. Né? O sujeito que faz uma ideia, pensa num pacto para tirar alguma vantagem material, que normalmente é esse o propósito, jamais vai pensar numa coisa dessa. Né? O cara que faz isso é porque é porcaria mesmo. A resposta é não, não há pactos, mas uma natureza má simpatiza com espíritos maus. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho. Isso está cheio, né? Como tem gente que gosta de atormentar o vizinho, né? Isso é uma coisa que eu acho que o cara encarna, ele fala assim, nessa encarnação eu vou nascer para atormentar. Teu vizinho meu, olha que o cara está a mais de uma quadra da minha casa. Tem um cachorrinho na casa dela, é uma senhora. Tem um cachorrinho na casa dela, ele late gritando, mas ele tem dia que ele passa o dia inteiro latindo desse jeito. Você acredita? Como é que uma pessoa pode, em sã consciência, permitir uma situação como essa? Será que ela não pensa, né? Tem pessoas que... Nós temos uma vizinha lá que está acamada, cadeira de rodas. Você imagina, se isso me incomoda, eu procuro me desligar, né? Eu ouço o cachorro, às vezes comento com ela, ó, cachorro lá, né? A pessoa falando e tal. Se isso me incomoda, que não tem problema, graças a Deus não tem problema físico nenhum, nenhum tipo de limitação, nem nada, imagina essa pessoa que está acamada. Será que a pessoa não pensa nisso? Uma questão de consciência, né? Uma questão de consciência. Mas ele responde, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo? Compra o cachorro. Como o cachorro não dá alimentação para ele. Põe culpa no cachorro, não tem nada a ver. Chamas então os espíritos inferiores, imperfeitos, né? Que como tu só querem o mal. E para te ajudar, querem que também os sirvas nos seus maus desígnios. Aí vira uma associação mesmo. Se você os convida para praticar o mal, eles acabam cobrando pelo seu serviço. É claro que de maneira indireta, moralmente, nessa cobrança. Mas disto não se segue que o teu vizinho não possa se livrar deles, por uma conjuração contrária, ou pela sua própria vontade. Aquele que deseja cometer uma má ação, ou uma ação má, desculpe, pelo simples fato de o querer, chame-se auxílio os maus espíritos, ficando obrigado a servi-los como eles o auxiliam, pois eles também necessitam dele para o mal que desejam fazer. É somente nisso que consiste o pacto. Quer dizer, uma troca de favores entre dois espíritos maus e um está coincidentemente encarnado. Que se estivesse desencarnado, seria um mau espírito. Né? Um espírito imperfeito, apenas isso. Eu conheci, na 3 de outubro, quando eu frequentava 3 de outubro,
uma pessoa que comentou, eu não conhecia a outra pessoa, não conhecia nenhuma dos dois personagens da história, mas a pessoa comentou que uma pessoa que ela conhecia se associou ou pediu que o mau espírito fizesse mal para uma outra pessoa, não sei se era vizinho, parente, uma coisa assim. E essa pessoa, segundo o comentário da pessoa, ela disse assim, o outro não merecia, e voltou para ela. E é complicado esse negócio de fazer o mal, né? O tiro pode sair pela culatra. Então, a associação com os maus espíritos é sempre pelo pensamento, pelas tendências, né? Pelo mau comportamento moral. Kardec acrescenta o seguinte comentário: a dependência em que o homem se encontra algumas vezes nos espíritos inferiores provém da sua entrega aos maus pensamentos. Eles lhe sugerem, e não de qualquer espécie de estipulações feitas entre eles. O pacto, no sentido comum atribuído a essa palavra, é uma alegoria que figura uma natureza má simpatizando com espíritos malfazejos. Isso é uma crença, a gente pode dizer, o José Augusto entrou bem vendo, né? É uma crença mundial, viu? Paulo César está conosco, bem-vindo, Paulo. É uma crença mundial, porque eu já assisti um filme uma vez a respeito de um cantor norte-americano, de blues. O primeiro cantor de blues que fez sucesso nos Estados Unidos. O sucesso dele foi na década de 40, mais ou menos, né, bastante tempo atrás. E nos Estados Unidos se contava essa história. Ele foi na linha do trem, numa encruzilhada de duas linhas de trem, né? Ali cruzavam os trens, e ali ele pediu para fazer um pacto com o demônio, ele pediu por sucesso. Se ele tivesse sucesso, ele entregava a alma para ele. Essa é uma história contada, nos Estados Unidos. Cada vez que se conta a história desse cantor de blues, se conta a história dessa forma. Né? Na realidade, não há pacto nenhum, né? Que o cara queria, né? Arriscou, né? Linda Mendonça, bem-vinda. Xixuruca. A Linda Mendonça tem um apelido de Xixuruca dada pelo meu pai a ela. Meu pai é seu padrinho de batismo. Bem-vinda, lindinha. Seja bem-vinda entre nós. Questão de número 550. Qual o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais certos indivíduos teriam vendido a sua alma a Satanás em troca de favores? Resposta: todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. E o vosso erro é tomá-los ao pé da letra. Essa é uma alegoria que se pode explicar assim. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, rebela-se contra Deus. Né? Ele está indo contra os desígnios da providência, contra os desígnios de Deus. Renuncia à missão que recebeu e às provas que deve sofrer neste mundo, e sofrerá as consequências disso na vida futura. Isso não quer dizer que a sua alma esteja para sempre condenada ao sofrimento. O inferno é uma coisa que não existe, é uma coisa criada pela Igreja Católica, né? E pelos pagãos, né? Para tentar explicar o sofrimento depois da morte, mas inferno como condenação eterna não existe. Isso também não significa que o espírito não sofre muito, não sofre bastante se ele cometer erros graves na vida. Né? Mas por que, em vez de se desligar da matéria, ele se afunda cada vez mais? O gozo que preferiu na terra não o terá no mundo dos espíritos, até que resgate a sua falta através de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Por seu amor aos gozos materiais, coloca-se na dependência dos espíritos impuros,
Estabelece-se entre eles um pacto tácito que o conduz à perdição, mas que sempre lhe será fácil romper com a assistência dos bons espíritos, desde que o queira com firmeza. Então, o pacto consiste nisso. O sujeito pensa no mal, deseja o mal, programa o mal para a sua vida, e o espírito mal se associa a ele e tenta dar a ele aquilo que ele deseja, né? Mas isso vai custar a ele muito caro. Não vale a pena. Como diz Kardec, a gente tem que considerar o retorno, né? Nós teremos fatalmente que retornar pela força da lei da pluralidade das existências, também chamada de reencarnação. Nós teremos que voltar a um corpo novo um dia. Isso tudo não será cobrado na vida como desencarnado, depois da nossa morte, e depois na vida, na outra encarnação, né? Um corpo novo, nós teremos que resgatar essas faltas do passado. Item 12º, subtítulo Poder Oculto, Talismãs, Feiticeiros. Questão de número 551. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: um homem mau, com o auxílio de um mau espírito, que lhe for devotado, pode fazer o mal ao seu próximo? Muita gente responderia com certeza, né? Os espíritos vão esclarecer que não. Deus não o permitiria. Não é permitido a um homem, com o auxílio de um espírito, como ele, mau, né? Cruel, que deseja o mal aos outros, fazer mal ao seu próximo. Não é permitido, não. Deus não permite isso. Mas por que acontece isso? Porque a pessoa está no mesmo padrão de pensamento, né? Tem os mesmos sentimentos, tem baixa qualidade moral, baixo comportamento moral, não age com ética e é atingido não pelo desejo daquele que deseja atingi-lo, mas porque ele mesmo abre as portas para os maus espíritos, né? Os nossos maus pensamentos, o nosso mau comportamento são portas abertas para os maus espíritos, para que eles ajam na nossa vida. Então, resposta curta e objetiva dos espíritos: não. Deus não o permitiria. Questão de número 552. Deixa eu esclarecer uma coisa para o pessoal que está pela internet. Às vezes vocês não sabem disso e talvez esse esclarecimento venha a ajudá-los a estudar, porque eu estou vendo que muita gente aqui, constantemente, todas as segundas-feiras, entram para acompanhar os estudos de O Livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos que nós utilizamos é da LAC, tradução do professor José Herculano Pires. Então, se vocês tiverem um livro do mesmo tradutor e da mesma editora, fica mais fácil acompanhar os estudos, tá bem? Então, quem quiser acompanhar, quiser adquirir o Livro dos Espíritos, facílimo encontrar nas bancas, é só pedir como tradutor o professor José Herculano Pires, tá bem? 552. Que pensar da crença no poder de enfeitiçar que certas pessoas teriam? Resposta: algumas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso, se o seu próprio espírito for mau. Bom, só para explicar para o pessoal que não tem muita intimidade com o estudo da doutrina espírita, o magnetismo tem aquele que tem uma grande quantidade de fluido vital. Todos nós, ao encarnarmos, recebemos uma certa quantia de fluido vital. Há espíritos que encarnam e recebem uma quantia maior. Então, eles têm uma capacidade muito grande de magnetismo. O magnetismo, ele é permitido por esta determinada quantidade de fluido vital que nós possuímos. Então, só para dar um exemplo, para vocês poderem fazer as suas reflexões, Adolf Hitler era um detentor de um magnetismo muito grande. Ele era capaz de envolver, né, e envolveu quase toda a Alemanha da sua época.
ele começa o seu governo em 1933, né? Envolve a Alemanha de tal maneira que o seu partido tinha lá 300, 400 pessoas, 3 anos depois contavam com 2 milhões de pessoas. Aí depois, em 1939, ele declara guerra ao mundo, né? E com essa capacidade, ajudado, é claro, por Goebbels, por outros auxiliares, né? Mas ele tinha um magnetismo muito grande, ele era um magnetizador nato, né? E há pessoas que fazem isso, grandes oradores, têm essa capacidade, né? Então, este é o magnetismo, o poder magnético ao qual ele se refere nesta resposta. Então, eu vou ler novamente a resposta, que diz o seguinte: algumas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer um mau uso, se o seu próprio espírito for mau. Há pessoas, magnetizadores, que usam positivamente o seu magnetismo e podem até alcançar curas, né? Se vocês quiserem ter um conhecimento maior a esse respeito, procure pelo nome Franz Anton Mesmer. Franz Anton Mesmer era um mestre nessa arte. Kardec estudou magnetismo através de Mesmer, era um mesmerista antes de codificar a doutrina espírita, e por ali vocês vão ter uma noção bastante grande, por aquilo que ensinava Mesmer e outros magnetizadores, vocês vão ter uma noção bastante grande do significado da resposta dos espíritos aqui nessa questão 552. Nesse caso, poderão ser secundadas por maus espíritos, sempre que se deseja o mal, que se pratica o mal, que se fala o mal, nós somos secundados por maus espíritos. E o inverso também é verdadeiro. Sempre que nós desejamos o mal, falamos o mal, desejamos o bem, falamos o bem, pregamos o bem, nós somos secundados por bons espíritos. E ele continua respondendo: mas não acrediteis nesse pretenso poder mágico que só existe na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos, né? Não há o maravilhoso e o sobrenatural. O Espiritismo derrotou o maravilhoso e o sobrenatural, explicando através de leis, né? De um conjunto de leis, todos esses fatos que antigamente eram tidos como maravilhosos e sobrenaturais. Não há o maravilhoso nem o sobrenatural, nem o milagre. Questão de número 553. Qual pode ser o efeito de fórmulas e práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Resposta: o de as tornar ridículas, se são de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Eu fico, muitas vezes, pensando, imaginando, né, o rosto de Kardec quando ele recebia essas respostas. Porque, realmente, imagine, se hoje ainda há pessoas que acreditam nessas práticas, né, essas fórmulas especiais e tal, né, em rezas especiais, né, rezas fortes e tal. Imagina naquele tempo, né, quando não seria arraigado, né, na crença do povo, esse tipo de coisa, né, em que os espíritos vêm e dão uma rasteira, né, um rabo de arraia, né, ou no chão, né. Eles usam de as tornar ridículas, se são de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são charlatanices. Por que são charlatanices? Porque a relação entre encarnados e desencarnados, e entre todos os espíritos, estejam encarnados ou não, a relação é de pensamento para pensamento. É o pensamento que comanda. É o pensamento que sempre comanda as nossas relações com eles. Portanto, um bom pensamento jamais vai atrair um mau espírito. Um mau pensamento jamais vai atrair um bom espírito. Kardec diz assim, no livro Viagem Espírita de 1862, ele está fazendo uma palestra,
E nessa palestra ele diz assim, você já ouviu dizer, dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Traduzindo isso em linguagem espírita, eu vou dizer, dize-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Referindo-se exatamente a isso. O que nós pensamos tem tudo a ver com as nossas companhias espirituais. E não adianta ser hipócrita. Né? Hipócrita você consegue ser com outro encarnado. Com o desencarnado, não. O desencarnado, para os desencarnados, nós estamos a nu, a descoberto. Não tem como esconder o pensamento. Eles são capazes de ler o nosso pensamento. O nosso pensamento, ele forma imagens, né? Porque é uma projeção. Nosso pensamento são emissões de ondas eletromagnéticas, né? E isso forma imagens. E eles são capazes de captar essas imagens. Né? Portanto, não há como se esconder dos maus espíritos. Se você desejar o mal, imediatamente a você será associado um espírito que pensa da mesma maneira. Então, às vezes a pessoa se sente mal de uma hora para outra, começa a ter problemas e tal, não sabe muito bem por quê. É aquele pensamento que você desejou mal para o seu parente, para o seu amigo, para o seu, sei lá, para quem, né? Para o seu companheiro de trabalho. É assim que a coisa funciona. Então, eles seguem respondendo. Todas as formas são charlatanistas. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum signo cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Às vezes nós nos utilizamos de coisas materiais para nos lembrar de bons pensamentos. Mas se nós tivermos só os bons pensamentos, pode jogar os talismãs ou qualquer outra coisa fora, porque só o pensamento é o que vale realmente. Né? O pensamento emite ondas eletromagnéticas, os espíritos captam aquelas ondas e se associam a nós. Os bons aos bons pensamentos, os maus aos maus pensamentos. Questão de número 553. Pergunta dos espíritos superiores, de Kardec aos espíritos superiores. Qual pode ser o efeito de fórmulas e práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Desculpa. Eu acabei lendo a resposta anterior e nós estávamos nessa, né? Eu li essa e acabei retornando para 553. Nós estamos na 553A. Está correto? Tá? É isso, né? Eu acabei de ler a resposta da 553 e a pergunta que nós vamos ler agora é a 553A. A pergunta é: certos espíritos não ditaram algumas vezes fórmulas cabalísticas? Resposta: sim. Tendes espíritos que vos indicam signos, palavras bizarras, ou que vos descrevem certos atos com a ajuda dos quais fazeis aquilo que chamais conjuração. Mas ficai bem seguros de que são espíritos que zombam de vós e abusam de vossa credulidade. A credulidade, ela é sempre natural às pessoas que não têm conhecimento. Quando nós temos conhecimento, nós não somos crédulos, nós não acreditamos em nada, nós sabemos. O bom mesmo é não acreditar nem em Deus, é saber dele, não é? O homem que sabe de Deus jamais deixa de saber dele, deixa de ter confiança nele. O homem que acredita em Deus, por um motivo qualquer, pode acabar desacreditando. Então, o bom mesmo é saber das coisas, é estudar, é ter conhecimento para poder não cair nessa esparrela, que é as palavras, signos, né? As conjurações, né? Que não tem absolutamente nada a ver. 554. Pergunta: aquele que, com ou sem razão, confia naquilo a que chama virtude de um talismã, uma medalhinha, qualquer outra coisa, não pode, por essa mesma confiança, atrair um espírito?
porque então é o pensamento que age. O talismã não é um signo que ajuda a dirigir o pensamento? Resposta: isso é verdade. Mas a natureza do espírito atraído depende da natureza da intenção e da elevação dos sentimentos, quer dizer, sempre o pensamento. Né? Não adianta o cara se ligar a um signo qualquer, uma medalhinha qualquer, um símbolo qualquer, se aquilo que vai dentro dele não tiver de acordo com o pensamento, não tiver de acordo com aquilo. Os espíritos que vão se associar a ele são sempre de acordo com a maneira dele pensar. E eles continuam respondendo: ora, é difícil que aquele que é tão simplório para crer na virtude de um talismã não tenha um objetivo material, mais material do que moral. Qualquer que seja o caso, isso indica estreiteza e fraqueza de ideias, que dão aso aos espíritos imperfeitos e zombadores. O que tem de gente que é zombado pelos espíritos é uma enormidade. Zombado, eles brincam, eles fazem chacota, né? O cara acredita em cada besteira, em cada bobagem, perde tempo, um monte de bobagem, né? E os espíritos zombam mesmo, eles são uma das forças da natureza, estão aí para nos ajudar a realizar as nossas provas. Então, questão 555. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Resposta: esses aqui chamais feiticeiros são pessoas quando, de boa fé, que possuem certas faculdades com o poder magnético ou a dupla vista. São médiuns, né? Antigamente, o feiticeiro era exatamente isso, né? O médium. Como fazem coisas que não compreendeis, a julgais dotada de poder sobrenatural. Vossos sábios não passaram muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? É verdade mesmo. O Domingos Jorge Velho, né? A gente sempre comenta isso aqui, né? O Bandeirante, o Caramuru, né? Não era o Caramuru? Ele, se não me engano, era o Caramuru. Ele chega numa tribo, ele estava procurando esmeralda, numa bandeira, procurando esmeralda, chega numa tribo, ele sabia que a tribo sabia onde era a fonte, ele pegou um pouco de álcool, colocou numa vasilha e colocou fogo no álcool. Né? E os índios olharam e ficaram abismados, né? Falou: se vocês não me disserem onde é a jazida da pedra, eu vou botar fogo no rio. Eles imaginaram que aquilo era água, né? Então, por desconhecimento, eles se dobraram, por ignorância, eles se dobraram à vontade de Domingos Jorge Velho. Lorival França Neri entrou, está conosco. Bem-vindo, Lorival. Então, a ignorância é uma coisa que realmente prejudica muito o homem, né? Quanto mais ignorante, mais sujeito à zombaria dos espíritos, né? Acrescenta Kardec a seguinte explicação: o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma infinidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu muitas fábulas, em que os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento esclarecido dessas duas ciências se reúne numa só, mostrando a realidade das coisas e sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra ideias supersticiosas, porque revela o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de crença ridícula. Como é que é o nome do Domingos? Domingos Jorge Velho? Bartolomeu Bueno da Silva. Nossa Senhora, errei feio. É o Bartolomeu Bueno da Silva? Esse que botou fogo? Ele é a habilidade de Anhanguera, que é diabo velho. Olha, então eu confundi o Diabo Velho com o Domingos Jorge Velho. Mas tá bom, não tem problema. Há quanto tempo a gente fez escola? Verdade, né? Bom, eu nem sei mais se eu fiz, viu? Foi. Como é que é o nome do homem para me repetir aqui, para ficar gravado? Bartolomeu Bueno da Silva. Bartolomeu Bueno da Silva, apelidado de... Bartolomeu. Bartolomeu, certo. Apelidado de Diabo Velho. Anhanguera. Anhanguera quer dizer diabo velho. Anhanguera. Que
que nem a rodovia lá, que quer dizer diabo velho, e que botou fogo no álcool e os índios ficaram com medo que ele botasse fogo no... Tá certo. Então, Domingo Jorge Velho. Bartolomeu Bueno da Silva. Bartolomeu Bueno da Silva, que também é velho. Muito bem. Questão de número 556. Certas pessoas têm realmente o dom de curar por simples contato? Com certeza, eu com a mais absoluta certeza. O poder magnético pode chegar até isso, quando é secundado pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos auxiliam. Muita gente faz isso com diversos nomes, né? Dá um nome de reiki, dá um nome de tantas outras coisas. Existem religiões orientais praticadas pelos japoneses, por exemplo, que eles dão passos que duram 10, 15, 20 minutos, meia hora, né? E alcançam resultados extraordinários com isso, né? Mas é isso que eles estão explicando aqui, né? Poder magnético, poder do magnetismo, do fluido vital. A quantidade, né, grande de fluido vital que alguém tem, que certas pessoas têm, e que podem utilizar com esse propósito. Sim, mas é necessário desconfiar da maneira porque as coisas são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiastas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É necessário também desconfiar dos relatos interesseiros por parte das pessoas que exploram a credulidade em proveito próprio. Sempre tem um pilantrão, sempre tem um malandro, né? Onde eu já falei. Deixa eu ver se tem mais alguém pelo YouTube. E tem subtítulo de número 13. Bênção e maldição. Questão de número 557. A bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aqueles a quem são lançadas? Resposta: Deus não escuta uma maldição injusta. Mas existe maldição justa, né? Pelo jeito. Quer dizer, por que existe a maldição justa? E quem deseja o mal está desejando o mal para uma pessoa má. Então estão todos numa mesma sintonia, acabam captando, né? Aquele que desejou o mal acaba lançando o mal contra o outro, e o outro, por ser também mal, acaba entrando no joguinho. Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpável aos seus olhos. Tem gente que tem hábito, antigamente tinha muito, os antigos tinham o hábito de amaldiçoar, né? Eu vi muitas vezes pessoas mais velhas, no tempo de criança, amaldiçoar. Jogavam praga. Como temos as tendências opostas do bem e do mal, pode, nesses casos, haver uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria. Mas essa influência nunca se verifica sem a permissão de Deus, lei de causa e consequência, né? E como acréscimo de prova para aquele que a sofre. De resto, mais frequentemente, se maldizem os maus e bendizem os bons. A bênção e a maldição não podem jamais guiar a providência da senda da justiça. Esta não fere ao amaldiçoado, se ele não for mal, e a sua proteção não cobre aquele que não a mereça. Aqui tem uma nota do tradutor que diz o seguinte: o problema da bênção e da maldição, como se vê, reduz-se ao plano das relações psíquicas, amplamente estudada nesse livro e atualmente em pesquisa na parapsicologia. Mas um dos pontos mais importantes desse capítulo é o de número 522, onde aparece o conceito instinto espiritual como lembrança das provas escolhidas. Não confundir esse conceito com o de instinto biológico tratado nos números 589 e 590. Alguma dúvida a respeito disso que nós acabamos de estudar, gente? Não? Podemos seguir em frente?
Então, nós vamos iniciar o capítulo 10º, capítulo de número 10, que também pertence ao livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos. O título deste capítulo é Ocupações e Missões dos Espíritos. A pergunta é de número 558. Os espíritos cuidam de outra coisa, além de seu melhoramento pessoal? Resposta: concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa como a da terra, pois não está sujeito à fadiga corpórea, nem às angústias da necessidade. Questão 559. Os espíritos inferiores e imperfeitos desempenham também um papel útil no universo? Resposta: todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre tão bem para a construção do edifício como o arquiteto? Pergunta de número 560. Os espíritos têm, cada um, atributos especiais? Resposta: vale dizer que todos temos de habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente às funções concernentes a todos os planos do universo. Mas, como se diz no Eclesiastes, há um tempo para cada coisa. Assim, este cumpre hoje o seu destino nesse mundo. Aquele cumprirá, ou já cumpriu, em outro tempo, sobre a terra, na água, no ar e etc. Então, a caminhada é longa, não é curta, não. Tem coisa pela frente. E não é pouco. Pergunta de número 561. As funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas são permanentes para cada um e pertencem às atribuições de certas classes? Resposta: todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, enquanto outros só a adquirem de maneira penosa. Então, não há privilégio. Todos nós temos que percorrer todos os graus da escala, todos indistintamente. Começar lá na árvore, com um macaco, alguma coisa perto disso, ou antes disso até, né? Para depois chegar a espírito puro. Né? Não existe privilegiados nem privilégio. Acrescenta Kardec a seguinte explicação: da mesma maneira, entre os homens, ninguém chega ao supremo grau de habilidade numa arte qualquer sem ter adquirido os conhecimentos necessários na prática das funções mais ínfimas dessa arte. Né? O sujeito pode chegar a um diretor de uma empresa, mas começou lá como office boy. Né? Então, tem que começar pelo começo. Ninguém corta caminho, não. Ninguém queima etapa. Questão 562. Os espíritos da ordem mais elevada, nada mais tendo a adquirir, entregam-se a um repouso absoluto ou têm ainda ocupações? Quer dizer, a ideia aqui é do dolce far niente, né? Chega no máximo da escala, vão ficar sentados na nuvem balançando os pezinhos. Né? Resposta dos espíritos: que querias que eles fizessem por toda a eternidade? A eterna ociosidade seria um suplício eterno. Então, pelo contrário, trabalham muito, e ai de nós se não fossem esses espíritos, né? Assim como Jesus de Nazaré, por exemplo, que encarnou entre nós para nos ensinar o bem. Questão 562A. Qual é a natureza de suas ocupações? Resposta: receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las por todo o universo e velar pela sua execução. Tem pouco trabalho eles, não? Ah, pouco, né?
563. As ocupações dos espíritos são incessantes? Resposta: incessantes. Sim, se entendermos que o seu pensamento está sempre em atividade, pois eles vivem pelo pensamento. Mas é necessário não equiparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Sua própria atividade é um gozo, pela consciência que eles têm de ser úteis. Não tem nada a ver com a nossa vida aqui na matéria, né? A gente trabalha aí, dependendo do dia. Hoje foi um dia muito tribulado para mim. Mas, normalmente, você trabalha o quê? 8, 10 horas, se tanto, 12 horas, se muito. Está cansado, não quer saber de mais nada, o corpo já não vai, o pensamento já não flui naturalmente. Os espíritos não são assim, né? Os espíritos, primeiro que a atividade deles são atividades que eles dão prazer. Né? Quando você faz uma coisa que faz por prazer, pode trabalhar 200 horas seguidas, se o corpo permitisse, né? Não teria problema nenhum. Por isso que o final de semana passa rápido, né? Você está fazendo só o que dá prazer, no final de semana vai de vento em popa. Mas os espíritos são assim, para eles todo dia é sexta-feira, né? Ou sábado, ou domingo, né? Todo dia, né? Eles assim, sua própria atividade é um gozo, pela consciência que eles têm de ser úteis, né? Úteis em tempo integral. Tem gente que nem ser útil assim mesmo é, né? 563A. Concebe-se isso para os bons espíritos, mas acontece o mesmo com os espíritos inferiores, leia-se imperfeitos? Resposta: os espíritos imperfeitos ou inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais ao trabalhador braçal e ao ignorante os trabalhos de um homem culto? Evidentemente, são de naturezas diferentes, né? São espíritos de natureza diferente e trabalhos são apropriados à natureza de cada um. Questão de número 564. Entre os espíritos, há os que são ociosos ou que não se ocupem de alguma coisa útil? Resposta: sim, mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de sua inteligência. Quanto maior a inteligência, mais ativo é o espírito. Né? Quanto mais desenvolvida a inteligência, mais ativo é o espírito. Quanto mais indolente mais ignorante é o espírito, menos desenvolvida a inteligência. Certamente que os há, como entre os homens, vivendo apenas para si. Mas essa ociosidade lhes pesa cedo ou tarde. Desculpa, lhes pesa. E cedo ou tarde, o desejo de progredir lhes faz sentir a necessidade de atividade. E são então felizes de poderem tornar-se úteis. Falamos de espíritos que atingiram o ponto necessário para terem consciência de si mesmo, né, discernimento, e de seu livre-arbítrio. Porque em sua origem, eles são como crianças recém-nascidas que agem mais por instinto do que por uma vontade determinada. O que cria a vontade no espírito é o desenvolvimento do pensamento, que por sua vez é comandado pela inteligência. Maior inteligência, maior discernimento, maior capacidade de pensar. O pensamento estimula a vontade do espírito. Então ele começa a trabalhar com mais intensidade, em todos os sentidos, né? 565. Os espíritos examinam os nossos trabalhos de arte e se interessam por eles? Resposta: examinam o que podem provar a elevação dos espíritos e o seu progresso. Questão 566. Um espírito que teve uma especialidade na Terra, um pintor, um arquiteto, por exemplo, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram o objeto de sua predileção durante a vida? Resposta: tudo se confunde num objetivo geral. Se for bom, se interessará por eles na proporção que lhe permitam ajudar a elevação das almas a Deus. Esqueceis, aliás, que um espírito que praticou uma arte na existência em que o conhecestes pode ter praticado outra em outra existência, porque é necessário que tudo saiba para tornar-se perfeito. Assim, segundo seu grau de adiantamento, pode ser que nenhuma delas constitua
uma especialidade para ele. É isso o que eu entendo quando digo que tudo se confunde num objetivo geral. Notai ainda isto: o que é sublime para vós, no vosso mundo atrasado, não passa de infantilidade comparado com o que há nos mundos mais avançados. Como quereis que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes desconhecidas para vós, adquirem o que, para eles, não é mais que um trabalho, admirem o que para ele não é mais do que um trabalho escolar? Já o disse, eles examinam aquilo que pode provar progresso. Na realidade, o nosso mundo tem tão pouca importância para os espíritos superiores que pouco eles se interessam pelas nossas coisas, né? Quando Kardec pergunta a respeito da música para Mozart, que mora em Júpiter, né? Isso aqui é aquele... Como é que é? Como é que ele fala? Aquela... Não sei se é barulho, não é essa palavra que ele usa, não. Assim, aquele... eu vou usar barulho porque é o que meu pai agora. Aquele barulho que vocês fazem para disfarçar a angústia humana. Olha o que é nossa música para ele. E está falando de música boa. Não está falando dos rap da vida, essas porcariadas. Né? 566A. Concebemos que assim deve ser para os espíritos bastante adiantados. Mas falamos dos espíritos mais vulgares, que não se elevaram ainda acima das ideias terrenas. Resposta: para esses é diferente. Seu ponto de vista é mais limitado e pode admirar aquilo mesmo que admirar. É claro que tem espírito que não sai nem da crosta terrestre, são tão imperfeitos, tão ignorantes, que desencarnam e continuam aqui mesmo. Eles vão gostar do quê? Das porcariadas que a gente gosta. Das mesmas coisas que nós gostamos. É um espírito que está habituado no mundo superior, no mundo feliz, aonde, segundo eu já vi relato de espíritos superiores, a música é uma coisa que está no ar. É tão sublime que está no ar, penetra a alma, eles dizem. Imagina o que deve ser a música num lugar desse. A nossa também penetra a alma, o ouvido, destrói tudo, né? Deixa ele nervoso, irritado. 567. Os espíritos se imiscuem algumas vezes em nossas ocupações, em nossos prazeres? Resposta: os espíritos vulgares, como disseste, sim. Estão incessantemente ao vosso redor e tomam parte, às vezes, bastante ativa naquilo que fazeis, segundo a sua natureza. E é bom que o façam para impulsionar os homens nos diferentes caminhos da vida, excitar ou moderar as suas paixões. Acrescenta Kardec o seguinte: os espíritos se ocupam das coisas desse mundo na razão da sua elevação ou da sua inferioridade. Os espíritos superiores têm, sem dúvida, a faculdade de as considerar nos seus mínimos aspectos, mas não o fazem senão na medida em que isso seja útil ao progresso. Os espíritos inferiores somente ligam a essas coisas uma importância relativa às lembranças que ainda estão presentes em sua memória e às ideias materiais que ainda não foram extintas. Questão de número 568. Os espíritos que têm missões a cumprir, cumprem-nas em estado errante ou encarnado? Resposta: podem fazê-lo num e noutro estado. Para certos espíritos errantes, essa é uma grande ocupação. Para quem está pela internet que não sabe o que é um espírito errante, é aquele espírito que está em estado de erraticidade, ou seja, livre, em estado errático, sem corpo físico, em qualquer lugar, não existe nenhum lugar localizado ou circunscrito para que eles estejam. Eles estão em todos os lugares, no espaço, nos mundos, nos planetas, em todos os lugares. Aquela história das colônias espirituais são apenas fantasias criadas pelos romances.
Questão de número 569. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Respostas são tão variadas que seria impossível descrevê-las. Existem, aliás, as que não podereis compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus e não podeis penetrar todos os seus desígnios. Acrescenta Kardec a seguinte explicação. As missões dos espíritos têm sempre um bem por objeto. Seja como espírito, seja como homens, são encarregados de ajudar o progresso da humanidade. Os povos ou os indivíduos, num círculo de ideias mais ou menos largo, mais ou menos especial, de preparar as vias para certos acontecimentos, de velar pela realização de certas coisas. Alguns têm missões mais restritas e, de certa maneira, pessoais ou inteiramente locais, como a de assistir os doentes, os agonizantes, os aflitos, de velar pelos que estão sob a sua proteção de guias, de dirigi-los pelos seus conselhos ou pelos bons pensamentos que lhes sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a resguardar, seja no mundo físico, seja no mundo moral. O espírito se adianta segundo a maneira porque desempenha a sua tarefa. Questão de número 570. Pergunta: os espíritos compreendem sempre os desígnios que estão encarregados de executar? Resposta: não. Há os que são instrumentos cegos, mas outros sabem muito bem com que objetivo agem. Os instrumentos cegos são os espíritos imperfeitos, que ainda muitas vezes sequer têm consciência da vida espiritual, do que é estar em estado de erraticidade. 571. Só há espíritos elevados no cumprimento das missões? Resposta: a importância das missões está em relação com a capacidade e elevação do espírito. O estafeta, que leva um despacho, cumpre também uma missão, mas não é a do general. 572. Pergunta: a missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Resposta: ele a pede e alegra-se de a obter. 572A. Pergunta: a mesma missão pode ser repetida por muitos espíritos? Resposta: sim. Há sempre muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Houve alguma coisa? O senhor falou repetida a pergunta. Vamos lá. Mas me corrige, cara. Chama-me e me corrige. Já falou, o senhor estava falando. Ah, tá. 572A. Vou ler de novo a pergunta porque eu li errado. A mesma missão pode ser pedida por muitos espíritos? É isso, negócio? Resposta: sim, há sempre muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. É como no Brasil, está faltando vaga, né? Questão 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Resposta: instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aqueles que cultivam a terra cumprem uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, também concorre, por essa forma, para o cumprimento dos desígnios da providência. Cada um tem a sua missão nesse mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Paramos. Vamos anotar aqui a 574 para nós retomarmos na próxima segunda. Hoje é dia 7/10/19.
Muito bem. Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma consideração? Alguma dúvida? A Ângela Lúcia está conosco também. Bem-vinda, viu, Ângela? Vamos, então, elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, dessa forma, dignificar a vida. Ajuda-nos ainda, Senhor, dar-nos a coragem necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.